Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Configurações compostas, parte E. O circuito amplificador diferencial. Um circuito amplificador diferencial possui duas entradas e duas saídas. Então a gente tem aqui um circuito com duas entradas, duas saídas, composto por dois transistores, onde a gente tem em comum aqui um resistor RE, uma alimentação VCC e uma outra alimentação opcional menos VEE. A atuação dele é para amplificar a diferença entre essas duas entradas, VI1 e VI2. Possui um alto ganho e baixo ruído de amplificação. Então ele tem um alto ganho de amplificação, porém ele tem um baixo ruído de amplificação. Ou seja, ele consegue eliminar as partes que são iguais, consequentemente a gente consegue não amplificar os ruídos. Esse é o símbolo dele, então, onde ele tem aqui duas entradas e duas saídas, mas pode aparecer de várias maneiras diferentes aí, né, conforme a sua configuração. A polarização DC dele é feita, então, utilizando aqui as entradas, que são as entradas de corrente alternada por terra, e daí eu vou ter que, a partir da minha corrente IE, conseguir que divide aqui para esse transistor aqui, Q1, e para esse transistor Q2, estabelecer minha corrente IC, que vai ser aproximadamente metade dessa corrente, IE que está aqui, que vem metade para cá, metade para lá, e aí eu consigo estabelecer as relações, então, a partir de quem? Das tensões VCC e VE. Então eu consigo estabelecer minha corrente IE dessa forma. Daí, minha corrente IC1 e IC2, trabalhando com transistores iguais, então a gente entende que esses transistores estão bem combinados, ou seja, eles são iguais, e provavelmente a gente vai conseguir isso no encapsulamento de um circuito integrado, por exemplo. E aí eu tenho, então, que cada corrente IC1 que passa aqui no coletor do transistor Q1 e no transistor do transistor Q2, ele é igual a IE, que é a corrente que passa aqui, dividido por 2. Daí o VC1, tanto como que a saída que eu quero em VC1 ou a saída que eu quero em VC2 aqui, ela pode ser expressa como se fosse VCC menos aquela tensão que eu tenho no resistor RC, que é o mesmo para as duas configurações aqui. Então é o mesmo resistor. Então eu tenho que o meu VC1 ou VC2 vale VC menos IE sobre 2 vezes RC. Então essa é a polarização DC do nosso amplificador diferencial. A operação AC dele, então, a gente vai inserir sinais nas entradas, né, um sinal alternado, corrente alternada, que são aplicados de forma separadas em cada uma dessas entradas. E eles estão disponíveis aqui, a saída deles vão estar disponíveis em duas saídas separadas também. Então, a partir de que eu coloco esse sinal de entrada aqui, de corrente alternada, eu fazendo a análise AC, eu tenho um modelo equivalente a C. Esse modelo equivalente a C, então, pelo que é um modelo aqui que a gente vai tratar para o transistor bipolar de junção, que é o modelo RE, né? Ele tem aqui a minha base e o emissor e o coletor. E o meu RI1, assim como o meu RI2 aqui, equivale ao meu beta REzinho, como a gente viu no modelo RE. Aqui a gente vai utilizar o R1 e R2 para facilitar as nossas notações aqui, depois a gente substitui no final. Então, olhando por esse modelo, esse meu resistor RE aqui, ele não é bypassado, não é um resistor bypassado. O que acontece então? Eu tenho aqui no emissor a corrente vindo por aqui e a corrente vindo por aqui. Essa corrente aqui, então, ela é, em relação ao IB, ela é igual a 1 mais beta
do IB. E desse lado aqui, em relação a esse IB2 aqui, ela é igual a 1 mais beta IB2. Então essas correntes que estão nesse modelo RE vêm para cá, vem para o meu resistor RE. Então esse é o meu modelo AC, onde esse RE aqui, nesse caso, ele não é bypassado. Então a gente consegue estabelecer essas características de corrente alternada para ele. Então está aqui esse modelo. Vai estudar esses modelos frente a vários modos de operação. Então, 3 modos de operação principais, que a gente chama de terminação simples, onde um sinal é aplicado a uma entrada e a outra a gente coloca no terra. Uma terminação dupla, onde a gente coloca os 2 sinais, um em cada entrada. E o que a gente chama de modo comum, que é o mesmo sinal aplicado às 2 entradas. A gente vai estudar cada um desses modos de operação. Na terminação simples, a gente tem aqui então uma entrada, corrente alternada, e a outra está no terra. Então, supondo que esses transistores são iguais, o RC é igual também, né, tudo isso, a gente vai passar o nosso modelo AC, aterrar essa minha entrada do transistor Q2 e analisar em cima dessa única entrada que eu tenho aqui sobre o transistor Q1. Então, o meu circuito vai ficar dessa maneira aqui. Ó. Então, eu tenho aqui B1 e R1, o RE, né, tá aqui o meu circuito onde eu tenho o RI2, o IB2, né, aterrados aqui. Ou seja, essa configuração pode ser expressa dessa maneira aqui, onde eu tenho, pela lei de Kirchhoff das tensões aqui, o VI1, onde eu tenho, com a corrente IB1, que é igual a 1 IB, passando pelo meu resistor RI1, que é o meu RI, do lado, passando por um resistor, pelo resistor RE, que a gente vai considerar que ser muito maior do que o resistor RI, ou seja, a corrente aqui ela passa toda por aqui. Então meu IB2 aqui, que a gente estava, que vai para o terra aqui quando a gente aterrou essa outra entrada desse lado aqui, ela vai ser igual ao próprio IB, então a gente considerando transistores iguais, né, um par bem casado, vamos dizer assim. E daí a gente consegue então estabelecer as relações de corrente, que são os IB são iguais, os RIs, que os RIs são os iguais. Na LKT eu tenho aqui minha tensão VI aqui, ela é igual ao RI vezes o IB, referente a esse primeiro, e mais o RI vezes o IB, relativo a esse segundo resistor aqui, que vai me fornecer um valor igual a 2RI multiplicado por IB. Então, escrevendo na forma de IB, eu tenho que o meu VI sobre 2RI é igual ao meu IB. E, no caso aqui, para o transistor bipolar de junção, o IC é igual a beta IB. Substituindo, então, o IB, que a gente encontrou, para esse modelo, nessa configuração de terminação simples, a gente tem o beta, VI 1 sobre 2RI, que, para encontrar minha tensão VO, eu vou multiplicar por RC. Então, esse mesmo valor, beta, VI 1 dividido por 2RI, multiplicado por RC, vai me fornecer, então, minha tensão de saída VO. Que, substituindo agora o R1 aqui por beta RE do transistor, tá? Eu consigo cortar essa parte aqui, cortar essa daqui, trazer esse VI dividindo para esse outro lado, e aí eu consigo encontrar meu ganho, que é VO sobre VI, que vai ser então igual a RC dividido por 2RE. Então esse é o ganho de tensão de corrente alternada para minha configuração de amplificador diferencial com terminação simples. Um exemplo, então, seria calcular a tensão de saída com terminação simples, que seria essa VO, tá aqui, para o circuito dessa figura aqui. Então eu tenho aqui uma entrada de 2 mV para saber qual que é o valor da minha tensão na saída, eu preciso então calcular o ganho. Então, sabendo que na parte de polarização DC, o nosso IE aqui
ele é o VE, que é esse valor aqui, menos aquela de tensão que eu tenho desse lado aqui, 0,07 volts, dividido pelo valor de RE, tenho então que o meu I vale 193 microamperes. A corrente do coletor, que está aqui então, ou desse lado que está aqui, essa corrente do coletor, ela é a corrente do IE dividido por 2, com o valor então de 96,5 microamperes. Daí consigo calcular o meu VC, nessa posição que está aqui, que vai ser VCC menos IC vezes RC, ou seja, fornece um valor aqui nessa posição de 4,5 volts. Calculando o RE, eu tenho então aqui que meu RE vai ser 26 milivolts por 0,0965 miliamperes, que é esse valor aqui que a gente encontrou de IC, aproximadamente o de IE, né? Que seria que está para cada uma dessas configurações, esse daqui e esse daqui. Não é o IE total que passa aqui, mas é o individual que passa em cada transistor. Foi então o valor de 269 ohms, eu tenho o valor mais elevado aqui do que de costume, sendo que o meu ganho então vai ficar igual a RC dividido por 2 esse RE que eu encontrei. Então, encontrando o ganho que teve um valor de 87,4, tendo um sinal de entrada de 2 milivolts, eu vou ter um sinal de saída VO que vai valer igual a 0,175 volts. Nesse caso aqui, esse aqui é o sinal VO de corrente alternada, diferente desse sinal daqui que a gente encontrou, que é o de polarização dele de 4,5 volts. Na terminação dupla, então eu tenho agora aqui dois sinais de entrada de corrente alternada nas entradas da base dos meus transistores Q1 e transistor Q2. Então, nesse modo de dupla extremidade, eu conecto um sinal diferente em cada entrada e vou ver a diferença dela nas saídas, que seja VO1 ou VO. Onde o ganho, né, que eu vou chamar de AD, que é o ganho diferencial agora aí, ele vai ser a diferença desses dois valores aqui amplificados. Então, no modelo AC da terminação dupla, eu tenho agora então não mais isso aqui no terra, mas sim um sinal aplicado, assim como um sinal aplicado aqui de corrente alternada. Então tem dois valores aqui, esse aqui e esse daqui. Meu modelo então, ele ao invés de estar com essa posição aterrada, passa a ter então essa tensão VI2 aqui, diferente do que era anteriormente para terminação simples. O ganho então pode ser estabelecido utilizando esse modelo aqui, se a gente pensar nesse circuito aqui, onde eu tenho agora, ao invés de estar essa minha entrada no terra, está com essa tensão aqui. Então, da mesma forma, eu vou lá e estabeleço a minha lei de Kirchhoff das tensões. Daí eu tenho então aqui VI1 vezes RI vezes IB, tá? Que está passando nesse daqui. Imaginando ainda que eu tenho aqui uma resistência muito alta em relação ao RI, onde eu tenho que essa minha corrente aqui passa tudo para cá. Vou ter aqui então o RI2 vezes IB e menos, porque eu estou entrando no sentido contrário dessa daqui, menos VI2. Então essa é a lei de Kirchhoff das tensões para esse meu circuito. A tensão diferencial, que é VI1 menos VI2, vai ser igual a 2 vezes RI vezes IB, que é o que, manipulando essa equação que eu obtenho. Então essa tensão VD, que é a tensão diferencial VI1 menos VI2, tá? Pode expressar meu IB na forma de VD sobre 2RI. Então eu encontrei meu IB, da mesma forma que eu encontrei antes para analisar. Substituindo então aqui na expressão onde IC é igual a beta IB, onde eu coloco o beta, eu vou ter aqui então o beta multiplicado por VD sobre 2RI. Daí encontro o meu VO, que nesse caso então aí ele vai ser
o IC1 que está aqui multiplicado por RC, que é igual a beta VD sobre 2RI vezes RC. Faço aquela mesma substituição de RI por beta RE, corto e corto. Então tem que o meu ganho AV agora, que é dado em função de VO sobre a rede diferencial, vai ser aquele mesmo valor de RC sobre 2RE. No entanto, VD equivale a VI1 menos VI2. Então eu consigo estabelecer meu ganho de tensão dessa maneira. O outro modo, que é o modo comum, é aquele onde a gente aplica a tensão de entrada AC na base dos dois. Então ela vai na base dos dois transistores. Então a mesma tensão de entrada é colocada na base dos dois transistores. Então o modo comum aplica o mesmo sinal em ambas as entradas. Porque o amplificador amplifica a diferença entre as entradas, enquanto que os sinais iguais na entrada não é amplificado. Então é o que a gente chama de ganho em modo comum ser bem pequeno, para não amplificar as coisas iguais. Onde o ganho no modo comum eu vou chamar de AC. O meu modelo, então, para esse tipo de ligação, onde eu coloco a mesma entrada nos dois terminais da base de Q1 e Q2, fica dessa forma. Então, nessa forma agora aqui, ó, eu tenho aqui o IB vindo para cá e também tenho o IB indo para lá. Tá? Esses circuitos ficam idênticos em paralelo, que vai me fornecer aqui um circuito, olhando para um lado só, dessa maneira que está aqui, ó, onde eu tenho aqui o meu IB vindo para cá, o meu RI, que é esse RI1 que estava aqui desse transistor Q1, vem para cá, tem essa ligação, onde eu tenho o meu RE, que é idêntica a essa daqui, que eu venho e passo por esse RI e faço isso daqui. Então é idêntica a essa daqui. Então eu vou só analisar essa parte da metade. Sendo que a minha corrente, onde sobre o resistor RE, ficou a soma das duas correntes, pela lei de Kirchhoff das correntes, que vem de um transistor e de outro transistor. Então eu tenho aqui 2 beta mais 1 vezes IB, que é o meu IE, tá? Sobre o resistor RE. Daí então, estabeleço novamente a lei de Kirchhoff das tensões, tá aqui, onde eu tenho aqui o meu VI, pode ser expresso utilizando o RI vezes IB, que é o que passa por aqui, essa queda de tensão, mais a queda de tensão de RE, que multiplicado por 2 vezes beta mais 1 vezes IB, que é a corrente que eu tenho passando sobre o resistor RE. Que me fornece esse resultado se eu isolar o IB. Daí, isolando o meu IB, eu vou ter que IB vai ser igual a VI sobre RI mais 2 beta mais 1 RE. Faço as devidas substituições aqui no IC, onde eu acrescento o meu beta aqui, porque tenho então aqui a minha tensão VO, que vai ser IC vezes RC. Daí eu coloco então o RC. Então o meu ganho AC vai ser igual a VO sobre VI, que vai ser o beta RC dividido por RI mais 2 beta mais 1 RE. Se a gente simplesmente aproximar aqui por beta, eu consigo ainda colocar, onde eu tenho aqui meu RI que vale ao beta REzinho, consigo colocar em evidência aqui ainda o beta. Então posso colocar o beta em evidência e cortar aqui com esse beta que está aqui e esse beta todo que está aqui. E aí eu vou ter aqui, meu ganho de tensão vai ser RC dividido por RE mais 2REzão. Ou seja, o RE que é a resistência que eu tenho aqui da minha configuração. Enquanto esse é a resistência dinâmica que eu tenho.
essa configuração é muito interessante porque a gente tem o que a gente chama de rejeição de modo comum. Então, esse modo comum aí permite que a gente estabeleça que o ganho seja especificado em função da diferença dos dois sinais. E quando a gente tem um ruído, que é devido a outras fontes de alimentação ou fontes que tem no circuito que são indesejáveis aí para que ele seja capturado, essas fontes aí, o que acontece? A gente tem então uma amplificação desse ruído e isso não é desejável no nosso circuito. Então, em um circuito eletrônico é comum aparecer um ruído. Esse ruído então não deve se propagar no sistema e não interferir no funcionamento do circuito. Então, dessa forma, a gente consegue eliminar esse ruído com a rejeição comum que a própria configuração tem em si. Tá? Então, quando amplificamos um sinal desejado, não queremos amplificar o ruído junto. Usamos amplificadores na forma diferencial. Então, eu uso ele na forma diferencial para não amplificar o ruído. Ou seja, isso é muito importante em um circuito eletrônico. Dessa forma, no modo comum, o sinal comum a ambas as entradas tem um baixo ganho. Então, ele tem um baixo ganho, chamei de AVC. E no modo diferencial, qualquer sinal comum a ambas as entradas terá um ganho baixo. Os sinais diferentes têm um ganho alto. Então, essa é a característica interessante que tem o amplificador diferencial. Então, comum, né, a ambas as entradas é o ruído e é isso que a gente não quer amplificar. Então, a capacidade do amplificador de ter um baixo ganho em modo comum, ou seja, não amplificar sinais que são comuns a ambas as entradas, é chamado de rejeição de modo comum. Então, isso é inerente a essa configuração. Eu tenho rejeição, né, de modo comum ao ruído, então eu rejeito o ruído, né, eu não amplifico o ruído, mas amplifico a diferença quando eu trabalho ele no modo diferencial. Então, isso aí me garante que eu não propague o ruído para o meu circuito. Melhorando a rejeição no modo comum, a gente pode fazer algumas alterações. Como a gente sabe, né, para melhorar isso aí eu tenho que ter um RE bastante alto. Então, quanto menor o AC, maior é o RE. Daí, então, um método de aumentar o valor de RE em CA, corrente alternada, né, é adicionar um circuito de fonte de corrente constante. Então, a gente já viu um circuito de fonte de corrente constante. Se a gente adicionar esse circuito lá, na forma ideal seria desse jeito aqui, né, mas na forma real a gente tem essa configuração com uma resistência bastante elevada. Então, a fonte de corrente ideal fornece uma corrente constante para o meu circuito, independente da carga que a gente coloca nele, e tem uma resistência infinita ou muito grande. Então, isso seria interessante para a gente melhorar então, a rejeição de modo comum num amplificador diferencial. Então, esse circuito que a gente tem do amplificador diferencial, agora a gente pode melhorar isso colocando aqui, ó, um terceiro transistor como se fosse uma fonte de corrente. Então, está aqui a fonte de corrente que a gente já estudou na videoaula anterior, que equivale a esse circuito, onde eu tenho a corrente I e o resistor RO. Então, isso vai aumentar a impedância CA para o RE. Então, esse aqui, o RE que estava aqui anteriormente, esse RE que estava aqui, agora eu troquei por todo esse circuito de fonte de corrente. Só que essa resistência aqui, ela é quase que infinita, ou ela é muito grande, resistência bastante grande. Então, uma fonte de corrente constante na prática, ela é representada sempre por uma alta impedância, em paralelo com a fonte de corrente, que é o que a gente deseja, né? Porque a gente, fixado esse valor de I que está aqui, que é um valor de IE, eu consigo estabelecer todos os outros valores, que é o de C, onde que é a metade dele, e todos os meus elementos de polarização, VC, VB, tudo daí por diante, tudo aí, VE, todos os meus elementos de polarização. Então é bastante interessante a gente substituir esse circuito, o meu RE aqui, por um circuito de fonte de corrente constante. Também a gente tem aqui outras versões desse amplificador diferencial. Uma das versões a gente utiliza o FET junto, então a gente chama de BIFET. Então, o diferencial com dois FETs juntos. Nessa configuração, daí dá para a gente ver que a gente tem aqui o espelho de corrente aqui, ó.
esse espelho de corrente aqui a gente vai fazer então aquela função do RE, né? Então as características do amplificador diferencial podem ser melhoradas ainda usando FETs. Então foi o que a gente falou no início da videoaula, que tanto a gente podia fazer esses circuitos amplificadores diferenciais tanto com os transistores bipolar de junção como com os FETs. E também a gente coloca a fonte de corrente, tá? Aqui é um espelho de corrente que tem essa característica de alta impedância em paralelo com uma corrente constante. Então o circuito BIFET aumenta a impedância de entrada. E outra coisa interessante também para o nosso circuito. Então tem uma impedância de entrada bastante alta, que vai favorecer o funcionamento do circuito eletrônico. O circuito amplificador diferencial BMOS também é outra versão. Então ele usa MOSFETs, tá? Então aqui simbolicamente a gente está colocando só as fontes de corrente aqui que a gente utiliza e o circuito diferencial, onde tem um aqui, utilizando um MOSFET do tipo intensificação. E as fontes de corrente aqui são diversas, pode ser de FET, pode ser de MOSFET. Circuito amplificador diferencial CMOS, onde a gente tem aqui o amplificador CMOS aqui, tanto da parte do PMOS como do NMOS, então é outra versão para isso. Então a gente tem aqui uma versão dele de fonte de corrente também, que dessa vez a gente usa até um transistor MOSFET de tipo intensificação com 4 pinos. Ó. Então esses pinos estão uma aplicação com eles colocados em posições diferentes. Então o circuito CMOS terá a impedância de entrada muito alta, porque a gente já viu as características dele, ele é isolado aqui de certa forma, pelaquela camada de dióxido de silício, e exigirá uma fonte de corrente DC mais baixa. Isso torna o aparelho adequado para dispositivos operados por bateria devido à sua baixa dissipação de calor. Então a gente tem umas vantagens para utilizar esse circuito amplificador diferencial nessa versão também. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.